Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Marco Antônio e hoje nós vamos ver o quê? Vamos ver o estudo do sinal da função do primeiro grau. Vamos ver alguns exemplos aqui para a gente entender melhor isso aí. Nós já temos aqui no nosso canal um vídeo falando sobre justamente a função do primeiro grau. Temos lá a explicação do estudo do sinal e hoje nós vamos explicar o quê? Com exemplo, né? Então vamos lá, eu tenho uma função aqui, uma função crescente. Você vai perguntar, professor, por que eu sei que essa função é uma função crescente? O gráfico é essa linha em azul aqui. E esse gráfico está o quê? Essa reta está voltada para a direita. Então, quando você olha o gráfico da função do primeiro grau e vê que é uma reta voltada para a direita, é uma função o quê? Uma função crescente. Nesse ponto aqui, esse ponto é a raiz. Vou puxar aqui, ó, raiz. Só para a gente relembrar. O ponto onde a reta corta o eixo x é o que? A raiz da função. E onde o ponto corta o eixo y, relembrando no vídeo que nós já vimos aí no vídeo passado, é chamado o quê? Coeficiente linear. Então, o que é fazer o estudo do sinal da função do primeiro grau? É saber para quais valores de x o y é positivo ou o y é o quê? Negativo. Então, ou seja, nós sabemos que nesse ponto aqui é a origem do sistema cartesiano. No eixo y, daqui para cima são valores positivos e daqui para baixo valor do que? Negativo. Nesse ponto aqui é a raiz, então eu vou pegar um ponto aqui, ó. Vou pegar um ponto aqui dessa reta. Então, o que eu vou verificar? Eu vou verificar aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, o x desse ponto está depois da raiz. E o y vai ser positivo ou negativo? O y nesse ponto vai ser positivo ou negativo, ó. Olha que moleza. Daqui para cima, nós vimos que ó, o y daqui para cima vai ser positivo. Então, eu peguei um ponto, né, onde o x está depois da raiz, o y é o que? Positivo. Eu vou pegar um outro ponto. Vou pegar um ponto aqui, ó. E vamos achar aqui, ó. Vamos achar o x desse ponto. O x também está o quê? Está à direita da raiz. Então, o quê? É maior que o quê? A raiz, não é isso? E o y nesse ponto? Também vai ser positivo. Se eu pegar um ponto aqui, eu vou pegar um outro x também aqui, ó. Um cada aqui, ó. Peguei um x aqui. Ó, esse x está depois da raiz. O y vai ser positivo. Na raiz, o y vai ser sempre quanto? Vai ser zero. Então, tá aqui, ó, na raiz, o y vai valer sempre o que? Zero. Então, o que eu observei até agora? Todo ponto que eu pego, não é isso? Ó, onde o x está o quê? À direita, né? Ou seja, é maior que a raiz, o y vai ser o quê? Sempre positivo. Isso na função, que na função crescente. Vamos pegar um ponto agora aqui, ó. Peguei esse ponto aqui e eu vou verificar que o x desse ponto está o quê? Ó, está antes da raiz. O x do que desse ponto está antes da raiz. E o y? O y desse ponto vai ser positivo ou negativo? Daqui para baixo, negativo. Vamos pegar um outro ponto? Pegar um ponto bem aqui, ó. O x desse ponto, estou verificando que o quê? O x desse ponto está antes da raiz. Logo, é menor que a raiz. E o y? O y vai ser o quê? Vai ser negativo. Então, o que eu estou observando? Um x antes da raiz, o y é o quê? Positivo. Desculpa, o y é o que? Negativo. E um x depois da raiz? O y vai ser o que? Positivo. Antes da raiz, o y é negativo. Depois da raiz, é positivo. E na raiz vai ser sempre o que? Sempre zero. Então, na função crescente, onde a reta é o que? Onde a reta? Na função crescente, a reta voltada para a direita, um x depois da raiz, o y vai ser sempre positivo. E o que? Um x antes da raiz vai ser sempre, o y vai ser sempre o que? Negativo. Na raiz o y vai ser sempre o que? Sempre zero. Uma maneira prática de a gente o quê? Desenhar isso aqui, ó. Eu faço aqui, ó. Esse aqui representa o meu eixo x. E vou traçar aqui, ó. Vou traçar uma reta representando aquele gráfico. Então, já sei o quê? O que, ó? Isso aqui vai ser sempre a raiz, ou seja, o valor de quem? O valor de x. E nós já vimos também que para você achar a raiz de uma função, basta igualar o quê? Basta igualar essa função a zero, ou seja, no lugar de f de x, colocar zero. Então, recapitulando, nessa minha função que é crescente, o y vai ser positivo depois da raiz, então o que? Para cá é mais. E antes da raiz, o y vai ser o quê? Negativo.
Então, ó, raiz, esse ponto aqui é a raiz. Vamos escrever, ó. É raiz. Depois da raiz, o y é positivo. Antes da raiz, o y é o quê? Negativo. Faz sempre isso aqui, ó. Isso vai acontecer quando? Vai sempre acontecer quando a função é crescente. Então, ó, vamos dizer aqui, ó, fazer o estudo sinal agora. Para quem? X maior que a raiz, o y é positivo, ou seja, maior que zero. Professor, não entendi não, professor. Eu não para o x, aqui é a raiz, né? Um x maior que a raiz, a direita da raiz, o y vai ser sempre o quê? Positivo. Para um x menor que a raiz, ó, menor que a raiz, o y vai ser sempre o quê? Sempre negativo, menor que zero. E na raiz? Na raiz, nós vimos aqui o quê? Na raiz vai ser sempre quanto? Vai ser sempre zero. Então, para x igual a raiz, o y vai ser sempre igual a quanto? A zero. Tanto na função crescente como na função decrescente. Então, isso aqui que é fazer o estudo do sinal. Vamos ver um exemplo, então? Então, vamos então ver o primeiro exemplo. Estou com uma função aqui, ó, y igual a x mais 5. O primeiro passo é saber o quê? Se essa função é crescente ou o quê? Decrescente. E relembrando isso, quem tem dúvida, assiste o vídeo do canal aí que fala sobre a função polinomial do primeiro grau. Para saber se é crescente ou decrescente, basta verificar o quê? O coeficiente angular. E esse coeficiente angular é o número que vem acompanhando quem? O x. No caso aqui, ó, quando não tem ninguém, nós sabemos o quê? 1. Positivo. Então, já sabemos que essa função aqui é uma função crescente. Logo, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma reta voltada para a direita. Então, agora o quê? Vou sempre achar a raiz da função. E para achar a raiz da função, vou sempre o quê? Igualar essa função a zero. Ou seja, no lugar do y, vai entrar quem? Vai entrar zero. Então, vai ficar x mais 5 igual a zero. Ou seja, no lugar do y, entrou zero. Olha que moleza. É isso? E agora vamos achar o valor de quem? Do x. Vou deixar o x sozinho. Quem está junto com o x? Mais 5 vai para lá, menos 5. Então vai ficar x é igual a menos 5. Então, x igual a menos 5. Esse menos 5 que é a raiz da minha função. O que quer dizer isso aí? Que a minha reta, que é o gráfico da função do primeiro grau, vai cortar o meu eixo x em que ponto? No ponto que? Menos 5. E essa função que ela é crescente. Então, eu vou fazer aquele esquema que nós já vimos, ó. Tá aqui, eu vou pegar a régua para ficar uma coisa bacana, né, pessoal? Peguei a régua. Ó, vamos fazer o estudo sinal agora. Esse aqui é o nosso eixo x. Nós já sabemos que é uma função crescente, logo que é uma reta voltada para a direita. Então, ó, vem aqui, ó, e já tracei a minha reta. Esse ponto aqui, onde está cortando o eixo x, é a minha raiz, que no caso, quem é a minha raiz? Menos 5. Como é minha função crescente, depois da raiz o y é positivo. E antes da raiz o y é o quê? Negativo. Professor, mas minha raiz é o quê? Negativa. Não importa, né? O que vai dizer se o quê? Se antes ou depois do x é positivo ou negativo, vai ser a minha função. Neste caso é uma função crescente. Esse ponto aqui é o quê? É a raiz que é menos 5. Depois da raiz, o y é positivo e antes vai ser o quê? Negativo. E agora vamos fazer o estudo sinal. Vamos escrever isso aqui, ó. Para x maior que a raiz. Quem é a raiz? Menos 5. Então, x maior que menos 5. O meu y vai ser o quê? Positivo. Dizer que é positivo é dizer que é maior que zero. E para x, antes da raiz é o quê? Vem os números menores que a raiz. No caso, o quê? Para números menores que menos 5, o meu y é o quê? É só olhar para cá. O meu y é negativo. Dizer que é negativo é dizer o quê? Que é menor que zero. E na raiz, nós sabemos o quê? Que o y vai ser sempre zero. Então, para x igual a raiz. Quem é a raiz? Menos 5. O meu y vai ser o quê? Igual a zero. Então, eis o estudo do sinal da minha função
y é igual a x mais 5. Relembrando, fazer o estudo do sinal é saber para quais valores de x o y é positivo, o y é o quê? Negativo ou igual a zero. Vamos para o segundo exemplo? Então, nós temos aqui o quê? O segundo exemplo. F de x é igual a 3x menos 6. E nós já vimos que, para achar a raiz de uma função, igualar a zero. Nós também sabemos que essa função ela é crescente. Por quê? Porque isso aí mesmo está pensando, é isso? O número que vem agarrado com quem? Com x, é o meu coeficiente o quê? Angular, que no caso ele é 3, ele é positivo, então é uma função que é uma função crescente. Que moleza, professor. Então já sabemos o quê? Que é uma reta voltada para a direita. E eu vou pegar essa minha função e no lugar de f de x vai entrar quem? Vai entrar zero. Então vai ficar 3x menos 6 igual a zero. E vamos achar quem? O valor de x, que é a raiz da minha função. E para isso igualamos a zero. Aqui é menos 6, passa para lá o quê? Isso aí mesmo, 6 positivo. Esse 3 está multiplicando. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então vai ficar x é igual a quem? A 6 dividido por 3. Vamos o quê? E a raiz vai ser quanto? Vai ser 2. Ou seja, o gráfico da minha função vai cortar o meu eixo o quê? O meu eixo x no quê? No ponto 2. Essa é a minha raiz. Então, agora vamos fazer o quê? Um estudo. Como eu sei que essa é uma função crescente, você vai o quê? Pegar a régua, ficar uma coisa bacana, não é isso? Ó. Peguei a régua. Tá lá o meu eixo x. Vou traçar a reta voltada para a direita, porque é uma função crescente. Ó, tá lá. Já sabemos que esse ponto aqui, ó, é a raiz, que no caso qual é a raiz? 2. E na função crescente aqui é mais, aqui é menos. Olha que moleza, né? E agora sim vamos fazer o estudo do sinal. Para x o quê? X maior que a raiz. E quem é a raiz? 2. O meu y vai ser o quê? Positivo. O positivo é maior que zero. Agora o quê? Para x antes da raiz. Antes da raiz são números menores que 2. O meu y é o quê? O meu y é negativo. Dizer que é negativo é dizer que é menor que zero. E na raiz vai ser sempre igual a quanto? Sempre igual a sempre igual a zero, ou seja, na raiz o meu y vai ser sempre igual a zero. Então, eis aí o estudo do sinal da minha função f de x igual a 3x menos 6. Que moleza, professor. Vamos ver o caso agora, então, da função decrescente. Vamos ver se muda alguma coisa. O que você acha? Será que vai mudar alguma coisa? Então, vamos ver isso? Vamos aqui direitinho aqui, vamos lá, vamos analisar direitinho agora. No caso aqui é uma função decrescente. Professor, por que eu sei que é uma função decrescente? Porque o que é a reta que esse gráfico aqui em azul, não é isso? Está o que? Voltada para a esquerda. Então, é uma função que decrescente. Nesse ponto aqui, nós já vimos que quando a reta, que é o gráfico da função decrescente, corta o eixo x, esse ponto aqui é chamado que raiz da função. Então, na raiz. Então, vou pegar um ponto aqui, ó. Vou pegar um ponto aqui, vou pegar um ponto aqui desse gráfico. E vamos verificar aqui, ó. Vou pegar um x aqui, ó, antes da raiz. O y desse ponto, ó. O y desse ponto, ó. Eu tenho um ponto. Eu tenho o x, que está antes da raiz, então ele é menor que a raiz. E o meu y está aqui, ó. Nós sabemos que aqui é a origem, para cá são números positivos, e aqui, daqui para cá é negativo. Então, o que eu verifiquei aqui, ó? Peguei um ponto e vi que o x está antes da raiz e o meu y é positivo. Eu vou pegar um outro ponto aqui, ó, bem próximo aqui, né, da raiz. Eu verifico que o quê? Que neste ponto aqui ainda está, ó. O x está antes da raiz. O meu y, ó, continua sendo o quê? Continua sendo positivo. Vou pegar um ponto lá em cima. Ó, peguei um ponto lá em cima. Esse x também vai estar antes da raiz. Se está antes da raiz, é menor que a raiz. O meu y vai ser o quê? Ó, o meu y vai ser positivo. Então, o quê? Antes da raiz, né? Um x antes da raiz, o meu y é positivo. Agora, vamos pegar um x depois da raiz. Ó, peguei um ponto aqui, o x desse ponto, ele vai estar à direita da raiz, logo ele é maior que a raiz. E o meu y vai ser positivo ou negativo? O meu y vai ser
Daqui para baixo é um valor do que? Negativo. Vou pegar um outro ponto aqui, ó. O x desse ponto, ele está o quê? À direita da raiz, então ele é maior que a raiz. Então, o x depois da raiz, ele vai ter o quê? Ele vai ter um y negativo. Professor, e na raiz? Na raiz, o y vai ser sempre o quê? Sempre zero. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Um x antes da raiz, o y é positivo. Um x depois da raiz, o y é o quê? Negativo. Então, vamos escrever isso aí, né? Isso acontece quando na função, o quê? Na função decrescente. Então, ó, o que eu faço? Ó, vou pegar isso aqui, vou traçar isso aqui. Já sabemos que aqui é o quê? Esse aqui é o eixo x. Como isso aqui é uma função decrescente, a minha reta é voltada para a esquerda. Nesse ponto aqui, nós sabemos que esse ponto é a raiz. Então aqui, ó, raiz. Coloca aqui, ó, raiz. Tá lá. E o que nós vimos? Que antes da raiz, o y é positivo. E depois da raiz, o y é o que? Negativo. Tá vendo como mudou? Né? Em relação à função crescente, mudou, né? Na função crescente, aqui é menos, aqui é mais. E na função decrescente, mudou. Antes da raiz, o y é positivo. E depois da raiz, o y é o que? Negativo. E agora vamos fazer o estudo do sinal. É o que? Escrever isso aqui, ó. O que nós vamos escrever? Que para x depois da raiz são números maiores que a raiz, né? Maior que a raiz. O meu y é o que? Negativo. Para x, antes da raiz, ó. Aqui minha raiz está aqui, ó. Antes da raiz, são o quê? O meu x é positivo, ó, x aqui, ó. Antes da raiz, o meu y é o quê? Positivo. Então, para x menor que a raiz, vai estar à esquerda, né? O meu y é o que? Ó, peguei aqui, ó. O meu y vai ser positivo. Dizer que é positivo é dizer que é maior que zero. Na raiz, vai ser sempre, o y vai ser sempre igual a zero. Então, para x igual a raiz, o y vai ser igual a zero. Neste caso, ó, para x igual a raiz, o y é zero tanto na função crescente como na função decrescente. Então, isso aqui é fazer o estudo do sinal. Professor, faz um exemplo agora, professor. Não é isso que você está pensando? É isso que está pensando, né? Então, vamos nós aqui, um exemplo. Então, vamos ver o quê? O primeiro exemplo aqui, no caso da função decrescente. Professor, por que eu sei que essa função é decrescente? Nós sabemos que essa função é decrescente por quê? Porque o número que vem agarrado com x, ou seja, o coeficiente angular, que no caso é o quê? Menos 5, né? Ele é o quê? Um número negativo. Logo, essa função é uma função o quê? Decrescente. Logo que o gráfico vai ser uma reta voltada para a esquerda, né? Então, o quê? Primeiro passo, achar o quê? A raiz. Então, para achar a raiz, basta fazer o quê? Igualar essa função a zero. Então, vai ficar menos 5x mais 10 igual a zero. Olha que moleza nisso. E agora eu vou achar quem? Vou achar o valor de x, que é a raiz. É justamente o quê? Aonde a minha reta corta o eixo x, né? Então, o que vai ficar menos 5x é igual, aqui é mais 10, vai para lá o quê? Isso aí, menos 10. Multiplico todo mundo por menos 1. Professor, por que eu multiplico menos 1? Eu posso multiplicar ou não, né? Se eu multiplicar por menos 1, eu vou trocar o sinal todo mundo, né? Aí vai ficar 5x, passa a ser positivo, menos 10 vezes menos 1, relembrando que é tcheloló, menos vezes menos, sinais iguais. Fica positivo. E agora, já achamos o valor de x? Claro que não, né? Por quê? O x está sozinho? Não. Tem um 5 agarrado com ele. Se está agarrado, não tem sinal que está multiplicando. Passa para lá o quê? Qual é a operação inversa da multiplicação? Isso aí, é a divisão. Então, vai ficar x é igual a 10 dividido por 5. Isso implica que x é igual a quanto? X é igual a 2. Olha que moleza, já achamos a raiz, ou seja, já achamos aonde o que? A reta vai cortar o eixo x. E agora o que? Nós vamos fazer o estudo do sinal. Vou pegar a régua, ó. Peguei a régua, fica uma coisa bacana isso, ó. Tracei o meu eixo x. Já sei que o que? Essa é uma função decrescente, é uma reta voltada para a esquerda. Vou lá, ó. Faço em qualquer lugar aqui, ó. Traço em qualquer lugar aqui, faço aqui, ó. Esse ponto aqui
é a raiz. No caso, qual é a raiz? A raiz é 2. E no caso da função decrescente, é o contrário da função crescente. Na função crescente, aqui é menos e aqui é mais. E na função decrescente, aqui é mais e aqui é menos. Não tem segredo, olha que coisa bacana. O que você está pensando? Professor, que moleza, professor. E agora o que? Vamos escrever isso aqui. Escrever isso aqui é fazer justamente quem? O estudo do sinal. Então vamos nós, ó. Para x maior que a raiz, e que é a raiz 2, né? O meu y vai ser o quê? Negativo. Dizer que é negativo é dizer que é menor que 0. Para x antes da raiz são números menores que 2. O meu y é o quê? Positivo. Dizer que é positivo é dizer que é maior que 0. E na raiz? Na raiz nós já vimos que na raiz, para x igual a raiz, no caso igual a 2, o meu y vai ser 0. Então, ó, já fizemos o estudo do sinal. Olha que moleza. Concorda ou sem corda? Vamos ver então mais um exemplo aqui, não é isso? Então tá aqui, ó, o exemplo 2 tá assim, ó, f de x é igual a menos 2x menos 5. O coeficiente angular é menos 2, negativo. Já sabemos que também é uma função, que é uma função decrescente. Primeiro passo que é achar a raiz dessa função. E vamos o quê? Igualar a 0. Então vai ficar menos 2x menos 5 igualar a 0. Ou seja, fazer f de x igual a 0. E vamos achar quem? O valor de x. Então vai ficar menos 2x é igual a menos 5. Vem para cá, isso aí, ó. Então, isso implica que x é igual a 5, né? O menos 2 está multiplicando. Esse menos 2 vem para cá o quê? Vem para cá dividindo. Professor, mas ele não muda de sinal? Não, ele muda a operação, não é isso? Ó, esse menos 2 está multiplicando. Esse menos 2 vem para cá o quê? Dividindo. Então, nós sabemos que 5 dividido por 2, qual é a metade do 5? Isso aí, 2,5. Mas aqui é negativo. Então, x, a raiz, vai ser quando? Vai ser menos 2,5. Quer dizer o seguinte, que o meu gráfico da função, né, polinomial do primeiro grau, que é uma reta, vai cortar o meu eixo x no ponto quê? Menos 2,5. Que moleza, professor. E agora o quê? Vou pegar isso aqui, ó. Peguei a minha régua, vai ficar uma coisa bacana. Tá lá, ó. Tracei, ó. Tracei o meu eixo x. Já sei que é uma função decrescente. A reta vai ser voltada para a esquerda. Olha que moleza, olha que moleza. Professor, em qualquer lugar aqui, ó. Já fez isso aqui, ó. Nós já sabemos que esse ponto aqui é a raiz, no caso, menos 2,5. E na função decrescente, aqui é mais, aqui é menos. Isso aqui é o sinal o quê? Do valor, não é isso? Ó, sinal y é positivo e o y é o quê? Negativo. Antes da raiz, na função decrescente, o y é positivo. E o que? Depois da raiz, o y é o que? Negativo. E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou escrever isso aqui. Ou seja, eu vou fazer o estudo desse sinal. Sinal de que de função? F de x igual a menos 2x menos 5. Ou seja, saber para quais valores de x o y é positivo, o y é o que? Negativo ou igual a 0. Então, olhando para cá, ó, vou pegar, ó, para x maior que a raiz. Qual é a raiz? Menos 2,5. O meu y vai ser positivo ou negativo. Para números maiores que a raiz, o meu y é o quê? Negativo. Dizer que é negativo é dizer que é menor que 0. Para x antes da raiz, para x menor que a raiz, menor que menos 2,5. O meu y é o quê? Positivo. Dizer que é positivo é dizer que é maior que 0. E na raiz, ou seja, para x igual a raiz, o meu y vai ser sempre igual a 0. Então, fizemos o estudo do sinal da função f de x é igual a menos 2x menos 5. Tá ok, galera? Então, aqui, ó, compartilhe esse vídeo. Se gostarem, dá aí um like, compartilhe o vídeo.
E se inscrevam no canal para receber o quê? Os novos vídeos. Faça um comentário aí, qualquer dúvida coloca aí que eu vou responder para vocês, tá ok? Então, pessoal, até o próximo vídeo.